eu vou passar, tudo bem? A gente continua falando sobre os elementos mais fundamentais da economia. E aí, elementos básicos da economia. A gente já viu que a primeira aula foi sobre estrutura do curso. A aula 2 foi sobre o que é economia. A aula 3, custo e oportunidade. E finalmente vamos entender quem são os elementos que constituem essa economia. E aí serão 4 elementos. Eu observei aqui que eu coloquei algumas questões de custo e oportunidade também. Então, vamos fazer questões de elementos da economia, só é uma questão. A gente volta para custo de oportunidade, dá aquela refrescada na mente e aí passa para a aula seguinte. Para frente, né? Então, vamos lá. Quais são os elementos de uma economia? Eu tenho 4 tipos de elementos. Primeiro, nós temos os agentes econômicos. Vou explicar já quem são esses agentes. Em seguida, eu tenho os mercados. Então, eu tenho agentes econômicos, eu tenho mercados. Além disso, eu tenho fatores e, finalmente, eu tenho instituições. Então, eu vou ler isso aqui, vamos dar uma concebida inicial no material, para depois a gente dar uma expandida no entendimento. Então, em economia, os 4 agentes, as famílias, as empresas, o governo e o resto do mundo, esses são os 4 agentes de uma economia, interagem em 3 mercados: mercado de bens e serviços, mercado de fatores, mercado de ativos financeiros. Essa interação ela é mediada pelas instituições. E aí, é a união entre agentes, mercados, fatores, que aqui não está muito claro, e instituições que a gente determina o que é o sistema econômico. Então, na aula de hoje, vamos compreender bem o que é que se define, como é que se entende um sistema econômico. Vejam só. Para falar de sistema econômico, a gente tem que falar sobre agentes econômicos. Então, vou colocar aqui um novo slide e vamos entender o que são agentes econômicos. Então, agentes econômicos, letrinha cada vez mais bonita, né? Aqui o curso progride, mas a letrinha continua precisando de uma caligrafia. Agentes econômicos são entidades que tomam escolha na economia. Então, agentes econômicos, vamos botar aqui de azul, são entidades, e aí eu vou explicar já porque são entidades que realizam escolhas. Aí você pergunta, mas entidades, que termo mais estranho de falar em agentes econômicos? Por que entidades? Porque não precisa ser somente de uma pessoa. Pode ser um outro tipo de agente que vai fazer escolha, uma escolha institucional, e vai se comportar como agente econômico. Então, nesse sentido, quem são os agentes econômicos? São 4. Primeiro agente econômico fundamental são as famílias. E aí as famílias determinam o primeiro elo do sistema econômico. Qual é a função econômica das famílias? As famílias serão chamadas de agentes econômicos porque elas fazem escolha. Que tipo de escolha são realizadas pelas famílias? As famílias decidem entre trabalho, de um lado, e lazer, do outro. Então, eu penso, eu vou trabalhar ou eu vou ter meu lazer? Eu vou trabalhar. Ou, eu vou hoje me dedicar a ir ao shopping, ou, eu vou me dedicar hoje e trabalhar mais forte. Então, as famílias decidem se vão trabalhar ou se vão ter lazer. Essa é a primeira definição que justifica a presença das famílias como agentes econômicos. Segundo nível de escolhas que faz com que as famílias sejam consideradas agentes econômicos, vamos ver aqui na lousa, é que elas decidem sobre consumo
e poupança. Que nada mais é do que decidir sobre consumo futuro, consumo presente e consumo futuro. Eu tenho que decidir, vou consumir mais agora ou vou consumir mais amanhã? Esse processo de escolha faz com que as famílias sejam consideradas agentes econômicos, premissa básica da economia. Segundo elemento, segundo tipo de agente econômico fundamental em uma economia. Vamos ver aqui na lousa. Segundo tipo de agente econômico fundamental são as empresas. E aí, o que é que faz com que as empresas tenham essa importância tão grande? Quais são as escolhas que as empresas fazem que as transformam em um agente econômico? A empresa faz três escolhas que são fundamentais. A primeira escolha que a empresa faz é o que produzir. Então, primeira pergunta fundamental: o que eu vou produzir? Sou uma plantadora de cana. Eu vou produzir álcool ou eu vou produzir açúcar? Essa resposta é dada pelas empresas. Essa resposta, essa escolha, habilita as empresas a se transformarem em agentes econômicos. Segundo nível de pergunta que as empresas respondem é o que produzir, vamos lá, como produzir. Ou seja, eu posso pensar em uma produção onde eu vou usar muitos trabalhadores, eu posso pensar em uma produção onde eu vou usar muitas máquinas. Então, o que produzir, como produzir? São duas perguntas respondidas pelas empresas que são de importância fundamental para que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente classifique a empresa como agente econômico. Depois, o que produzir, como produzir, para quem produzir. Eu vou produzir para as pessoas de classe mais alta, eu vou produzir para as pessoas de classe mais baixa, vou produzir para as pessoas ricas, produzir para as pessoas pobres, produzir para homens, produzir para mulheres. Finalmente, para quem eu vou produzir? Então, essas três perguntas que são respondidas pelas empresas são tão importantes que em economia nós a definimos como tríade dos problemas centrais em economia. Então, quando as empresas respondem o que produzir, como produzir, para quem produzir, elas estão respondendo as três principais perguntas da economia. E aí, por que cabe à empresa, deixa eu arrumar o cabelo aqui que está hoje no dia estressado, hoje está chovendo em Recife, é muita umidade, e o cabelo não obedece, é um negócio sério. A mulher tem que escolher, né? Vai ter cabelo curtinho e resolver os problemas, ou vai ter cabelo grande e só ter problema a vida inteira. Enfim, eu acho que eu escolhi a parte complicada da vida. Mas voltando, por que as empresas são classificadas, por que cabe às empresas responder as perguntas mais importantes da economia e não aos consumidores? Porque a economia que nós conhecemos hoje, ela gravita em cima do termo de produção. Então, falar em economia hoje é falar em produção. O que produzir, como produzir, para quem produzir. Essa definição da produção, essa ideia de centrar os seus esforços na produção, faz com que as empresas tomem uma certa, talvez não seria uma certa liderança, mas um papel muito importante na economia. E aí um ponto aqui que você vai me perguntar, mas as empresas são comandadas por pessoas, é verdade. As pessoas fazem parte de famílias, também é verdade.
Então, as empresas seriam desdobramentos das famílias? Não é verdade. E aí, por que não é verdade? Porque, embora as empresas sejam comandadas por pessoas e essas pessoas façam parte de famílias, ainda assim, as decisões que as pessoas tomam dentro da empresa são diferentes das decisões que as pessoas tomam enquanto família. Então, embora as empresas sejam comandadas por pessoas, não são enquadradas como subgrupo família, porque fazem níveis de escolhas diferentes. Tem que ficar bem claro. Além das empresas, além das famílias, existe um outro agente econômico que é muito caro à economia. Que agente econômico é esse? Vamos ver aqui na lousa. É o agente econômico governo. Então, o governo, que é tão frequente na nossa vida, principalmente aqui no concurso público, é um agente econômico. E de que forma o governo pode ser retirado do âmbito do direito e pode entrar no âmbito econômico? Quando o governo exerce as suas funções e aí ele faz as suas escolhas. Que funções são essas que o governo exerce que o habilita a ser classificado como agente econômico? São 4 funções. Primeira função é a função distributiva. O que é a função distributiva? O governo tira dos ricos, o governo dá para os pobres. É aquela função Robin Hood. Então, quanto o governo vai tirar dos ricos e se ele vai tirar dos ricos, quanto o governo vai dar para os pobres e se ele vai dar aos pobres, é o que caracteriza a função distributiva. É essa escolha que determina que o governo é agente econômico. Então, função distributiva, a gente vai ver isso mais na frente, está associada à distribuição de renda, que é promovida pelo governo. Segunda característica, segunda função do governo é a função alocativa. O que é essa função alocativa? É quando o governo cria o que nós chamamos de bens públicos. Quando o governo constrói estradas, quando o governo constrói hospitais, quando o governo dá segurança pública. Ele não está dando dinheiro para as pessoas, ele está dando condições de vida. Essa ideia de dar condições de vida é exercida pela função alocativa. Existe ainda uma terceira função, é a função estabilizadora. O que é a função estabilizadora? O governo quer que a economia cresça, óbvio, qualquer governo gostaria que a economia crescesse. Mas o governo não quer que a economia cresça, sei lá, 30% esse ano e que ela caia 50% no ano seguinte. O governo quer que ela ande devagarzinho. A gente chama de o governo não quer que a economia dê voo de galinha. Aquele voo, a galinha corre, corre, corre daquele voo e cai no chão de novo. Não é aquela ideia ali, não. Então, o governo quer que a economia cresça e ela cresça de forma estável, de forma estabilizada. Quando o governo decide que elementos ele vai dosar para poder fazer as intervenções na economia, para que ela cresça ajustada, ele está exercendo a sua função estabilizadora. Finalmente, o governo vai regular os mercados. Ele vai usar a sua função reguladora. Então, função distributiva, função alocativa, função estabilizadora e função reguladora. Essas 4 funções classificam o governo como um agente econômico, porque o governo precisa fazer escolhas a esse respeito. Finalmente, nós temos um 4º agente econômico que vai se chamar, botar aqui, de resto do mundo. E o que é esse resto do mundo? São as famílias, as empresas e os governos que não estão na minha economia. Essas famílias, empresas e governos estão no resto do mundo. Essa é a definição mais importante quando a gente fala
de resto do mundo, que são todo mundo, todas as famílias, empresas e governos que não estão no meu país, estão lá fora. Então, Obama, Angela Merkel, Madonna, Bonovox, Volkswagen, GM, Sony, Apple, todas elas não são famílias, empresas ou governo, são agrupadas em resto do mundo. Então, primeiro passo já demos, nós já entendemos quem são os agentes econômicos. Questão importante aqui, eu estou lendo aqui, estou aqui falando com vocês, estou dando uma olhada no Estado de São Paulo. Quem quiser ler sobre economia, recomendo sempre o Estado de São Paulo, é um jornal de economia muito bom. Hoje é dia 28 de maio de 2014 e no jornal de hoje está dizendo que o governo paga quase 30% dos salários do pessoal ocupado no diz IBGE. Então, o governo tem feito aí mais contratações, tanto que responde hoje por 30% do salário do pessoal ocupado. Aí você vai perguntar, mas nas funções do governo, a gente está trabalhando na função distributiva, função alocativa, função distributiva, distribuição de renda, alocativa, criação de estrutura, estabilizadora de não crescer desordenadamente e reguladora de colocar a ordem no mercado. Dizer, a telefonia tem que prestar serviço direito, porque vocês não estão prestando serviço adequado. Então, essas funções não contemplam a função do governo empregador. Embora no Brasil haja uma importância notória do governo empregador. Por que não se faz isso? Porque a economia que nós vamos estudar aqui, a parte de teoria econômica, ela é baseada na teoria que a gente chama de teoria ortodoxa, ou teoria clássica. E nessa teoria não há intervenção do governo na parte de produção, o que não é realidade para o Brasil. Então, por isso, nós vamos desconsiderar em prol de um melhor entendimento no futuro, eu vou explicar já já isso, porque o governo não faz intervenção na produção de bens e serviços. Simplificações, tá? Quais são os outros elementos econômicos que existem em uma economia? Nós temos um elemento muito importante chamado de fator de produção. E aí vou reforçar aqui a ideia da produção. Quando se falar em fator de produção, vamos lembrar do termo produção. Lembrem, a economia ela é centrada, a empresa responde aos três principais problemas da economia, porque é nela que existe o processo de produção. E a pergunta que se faz é, certo, e como é que esse processo de produção ele é realizado? Ele é realizado através do uso dos fatores de produção. Que fatores são esses? 4. Terra, ou espaço físico, trabalho, capital, aqui a figurinha acho que não me ajudou muito, aqui é capital em termos de máquinas e equipamentos, não é só dinheiro, e tecnologia. Vamos resumir isso para entender melhor. Quando a gente fala dos fatores de produção, são os elementos que serão utilizados para que nós possamos produzir. Óbvio, vamos pensar aqui a canetinha, que quando eu produzo essa caneta, essa Compacto Top 2000, essa potência aqui, quando eu produzo essa caneta, eu vou precisar de trabalhadores, ou que eles vão comandar as máquinas, ou que eles vão fazer qualquer tipo de uso manual, fazer a composição da caneta. Eu vou precisar que essa produção ela aconteça em um espaço predeterminado, e eu vou precisar ainda ter tecnologia. Preciso saber qual é a técnica que eu vou utilizar, deixa eu só arrumar aqui, para colocar a tinta aqui dentro, por exemplo. Então, eu preciso de alguns elementos que vão compor a produção dessa caneta. Mas eu não preciso só de terra, trabalho, capital e tecnologia. Eu preciso da tinta, eu preciso do plástico, esse que compõe aqui a canetinha, eu preciso de, enfim, de metal para fazer a ponta esferográfica. Então, além de terra, trabalho, capital e tecnologia, eu precisarei de alguns outros elementos. Por que eu estou dando tanto destaque aos fatores de produção e estou esquecendo, por exemplo, da tinta?
sem tinta não tem produção, não tem caneta. Porque esses elementos chamados de fatores de produção, eles não são exauridos com o término do processo. Ou seja, quando eu fabrico essa caneta Compactor Top 2000, o trabalhador que está envolvido nessa produção, ele não se acaba com a produção. O espaço utilizado para produzir essa caneta também não se acaba, assim como as máquinas. De outro lado, a tinta utilizada nessa caneta não pode ser reutilizada para uma outra caneta. Então, vou fazer na hora da produção uma segregação muito clara entre os fatores produtivos, e aí fatores produtivos não são exauridos no processo de produção. E do outro lado tem a matéria-prima que é consumida, ela se acaba pelo processo de produção. Como é que eu traduzo isso aqui? Como é que eu traduzo essa matéria-prima do fator de produção? A matéria-prima, ela não pode ser reutilizada. Aí você vai dizer, mas como assim falar em... A gente fala o tempo todo logística reversa hoje em dia, como assim não pode ser reutilizada? Se eu pegar um carro e eu passar ali em produção e eu tirar os pneus daquele carro, eu descaracterizei. Então, naquele momento, ele não pode ser reutilizado. Mesmo que eu pegue aqueles pneus e eu reutilize e eu os reutilize em outro momento. Mas naquele momento ele não pode ser reutilizado. O fator de produção não. Acabou o carro, está prontinho o carro lá, eu posso voltar para a planta e fazer outro novo sem nenhum problema. E aí a diferença entre fator produtivo e matéria-prima está ligada à reutilização durante o processo de produção. Os fatores produtivos podem ser reutilizados após a produção de um bem, enquanto a matéria-prima, não. Ou seja, eu posso reutilizar um trabalhador para fazer 600 carros, mas a chapa de aço que vai em um carro não pode ser utilizada para fabricar o segundo carro. Essa é a definição, essa é a separação entre matéria-prima de um lado e fator produtivo do outro. Tem que segregar. Finalmente, eu tenho mais um elemento. Já tenho os agentes econômicos, já tenho os fatores produtivos. O terceiro elemento são os mercados. O que são os mercados? São os locais físicos, local que existe ou não físico, onde há a interação entre os agentes. Ou seja, eu tenho aqui uma pessoa, eu tenho aqui uma fábrica e é a empresa, né? E esses dois agentes econômicos, eles vão interagir. Esse local onde eles vão interagir é o mercado. Então, mercado é basicamente um local de interação entre agentes econômicos. E aí, nesse sentido, eu tenho 3 tipos de mercados. O primeiro mercado, o mercado mais essencial de uma economia, chama-se mercado de bens e serviços. Então, o que é o mercado de bens e serviços? É um mercado, como o próprio nome diz, onde são comercializados os bens produzidos pelas empresas e os serviços que também são produzidos pelas empresas, é o que está definido aqui na lousa. Eu tenho ainda um outro mercado, chamado de mercado de fatores. E aí são exatamente o mercado onde se comercializam os fatores produtivos. Que fatores produtivos? Aqueles que nós acabamos de ver. A terra, o capital, o trabalho e a tecnologia. Então, existirá um mercado onde, para eu ir à pizzaria, eu não preciso lavar os pratos. Porque então eu posso ir ao mercado de bens e serviços e eu não preciso trabalhar nesse mercado de bens e serviços porque eu já vou ter vendido o meu fator trabalho
para uma outra pessoa, para um terceiro. Então, o que é o mercado de fatores? É o local onde existe a comercialização dos fatores produtivos. Para ficar claro, um exemplo de mercado de fatores é o mercado de trabalho. As pessoas vão ao mercado de trabalho vender o seu trabalho. Elas vendem o seu trabalho para que elas possam consumir um bem ou um serviço. A gente vai ver isso de forma mais clara na aula que vem. Aqui é só para dar um entendimento de quais são os elementos. A gente vai ver depois como é que existe a interação desses elementos. Finalmente, nós temos o mercado de ativos financeiros. E aí, nesse mercado de ativos financeiros, nós vamos falar finalmente em dinheiro. Então, nesse mercado de ativos financeiros, só circula moeda. Moeda que até agora nós não definimos o que é. Então, vejam que a gente está falando de economia, as pessoas sempre confundem a economia com dinheiro, mas existe uma economia que ela acontece independentemente do dinheiro ou da moeda. O dinheiro vem para trabalhar na economia clássica como um véu que cobre a economia. A gente vai falar sobre moeda mais na frente. Então, eu tenho os agentes econômicos, que são as entidades que tomam a escolha econômica. Eu tenho os fatores que são utilizados na produção, que é o cerne da economia. E eu tenho os mercados, que são onde os agentes econômicos realizam as suas interações. Finalmente, eu tenho os sistemas econômicos. O que é o sistema econômico? É a união disso tudinho, mais as instituições. Vamos ler a definição de sistemas econômicos e a gente volta para dar a noção de instituições. Sistemas econômicos são arranjos historicamente constituídos, a partir dos quais os agentes econômicos são levados a empregar recursos e a interagir via produção, distribuição e uso dos produtos gerados dentro de mecanismos institucionais de controle e de disciplina, que envolvem desde o emprego dos fatores produtivos até as formas de atuação, as funções e os limites de cada um dos agentes. Então, quando se falar em sistema econômico, é tudo isso, é essa composição geral. Então, eu tenho agentes de um lado que vão fazer a sua interação. Então, vejam, ele fala que os agentes econômicos são levados a empregar recursos. Eu vou empregar o meu recurso trabalho, eu vou empregar o meu recurso terra, eu vou disponibilizar para que a empresa produza no meu espaço. E eles vão interagir via produção. Eu vou interagir com a empresa, eu interajo com o João Antônio, porque ele usa meu trabalho para prover as aulas, distribuição e uso. E vocês interagem com o João Antônio porque vocês fazem o uso desse produto aula que foi gerado, dentro de mecanismos institucionais. O que são esses mecanismos institucionais? São as regras, são as leis de funcionamento do mercado. Uma pessoa não pode trabalhar mais do que 40, não pode ter uma jornada de trabalho superior a 44 horas semanais. Não pode, isso está na lei, tem que pagar hora extra. Não pode existir trabalho escravo. A mulher tem licença maternidade, o homem tem licença paternidade. As pessoas, e aí são as leis do direito, mas existem outras leis baseadas no costume, como, por exemplo, as pessoas não podem ter mais de um namorado. Não é que existe uma lei que diga, você pode namorar uma pessoa. Existe o costume que se diz que as pessoas devem ter apenas um namorado e uma lei que diz que você só pode casar com uma pessoa. Então, essa interação entre agentes econômicos, mercados e uma lei que dá harmonia a esse funcionamento, que se chama de sistema econômico. Vamos aproveitar só um tempinho, já estourei a conta aqui, já vi, vamos resolver só uma questão sobre a Auditor Federal de Controle Externo, CESP 2011. Vai se estourar só um pouquinho. Tem mais 3 questões de custo e oportunidade que eu vou marcar, mas não vai dar para resolver. O sistema econômico racional depende de mercados regulados.
e da presença do Estado para garantir a implementação do bem-estar coletivo. A alternativa, ela é verdadeira. Sistema econômico racional. Todo mundo age de acordo com os seus interesses, buscando o máximo para si, o melhor para si. Depende de mercados, beleza. Qualquer mercado? Não, mercados regulados. Regulados pelas instituições. E dependem da presença do Estado para garantir a implementação do bem-estar material coletivo. O Estado fazendo as intervenções que ele necessita fazer, faz com que nós tenhamos menos exploração, por exemplo. Então, a alternativa ela é verdadeira. Com isso, nós terminamos os elementos fundamentais da economia. Tem 3 questões de custo-oportunidade. Eu vou deixar elas respondidas em algum momento. Se eu tenha tempo, eu volto e respondo. Não garanto que eu vou conseguir. Na aula que vem, a gente vai falar sobre fluxo circular da riqueza, o 5º tópico fundamental de economia. A gente se encontra em breve. Até lá!